Olá, seja muito bem-vindo ao curso do Linux LPI Essentials. Então nós vamos começar esse curso falando o que é o LPI. Bom, o LPI é uma organização sem fins lucrativos mundial, porque ela opera em mais de 180 países, que mantém um consolidado programa de certificação em tecnologias open source e especialmente o Linux. A missão da LPI é promover o uso do software livre e de código aberto, valorizando as pessoas que trabalham com esse tipo de tecnologia. A LPI ela tem uma grande diferença das outras certificações porque ela é vendor neutral ou neutra, né? Então ela não se coloca como uma organização que cria certificações para esse ou aquele tipo de Linux, por exemplo, SUSE ou Red Hat, ou Debian, ou Oracle, enfim. Ela faz uma certificação em Linux que serve para qualquer tipo de distribuição Linux. Então ela é muito interessante porque quem é certificado com ela é capaz de trabalhar com qualquer Linux. Então vamos falar agora sobre o exame LPI Linux Essentials. Ele é o primeiro exame da carreira Linux das certificações da LPI. Então ele é ideal para quem sabe pouco de Linux ou está começando na carreira de TI, ou até quem já tem uma certa experiência em TI, mas o Linux não é o foco principal da carreira, mas o Linux é importante sim, como qualquer tecnologia de TI, ele está praticamente em tudo. Então esse profissional que trabalha com TI, trabalha com suporte de TI, ele pode querer ter uma certificação em Linux mais simples, mais básica, que atenda, que dê para ele trabalhar com o Linux de uma forma interessante, né, sem precisar se tornar aí alguém que vá aprofundar em infraestrutura em Linux, né? Uma pessoa que pode dar suporte em Linux, mas não vai aprofundar na infraestrutura e não precisa necessariamente seguir uma carreira aí com a LPIC 1, LPIC 2, LPIC 3. A versão corrente dessa certificação é a 0.10.160 e é a versão do nosso curso, né? Que é a versão 1.6, ou seja, o curso está atualizadíssimo para você tirar essa certificação Linux LPI Essentials. Ela não tem pré-requisitos, então você pode ir lá e fazer a prova, não tem pré-requisito nenhum, não precisa ser formado, não precisa ter pré-requisito de idade, nada, né? Você pode ir lá fazer a prova e se você passar, você vai obter o seu certificado. O que é interessante, a validade desse certificado ele é lifelong, né? É por toda a vida, ou seja, você uma vez certificado Linux Essentials, você é certificado Linux Essentials, você não precisa renovar isso, né? O idioma da prova, né? Então, por enquanto, a prova que é feita em computador lá no Centros Person View, né? Que é uma prova que você pode agendar a hora que você quer e tem diversos centros de aplicação de prova espalhados aí pelo Brasil inteiro. Essa prova, por enquanto, né, no exame dessa versão, ela está em inglês, né? E lá pelos meados da primavera nossa aqui no Brasil de 2019, né? Que isso é algo em torno de setembro, outubro, novembro ali, é que devem lançar essa prova em português. Também existe a possibilidade de fazer essa prova em papel, que eles chamam de paper-based, né? Que aí geralmente ela é feita em algum centro LPI, né? Ou feita em alguma feira ou convenção de Linux, onde se faz ali um multirão para aplicação desta prova. Ela é composta de 40 questões de múltipla escolha, que você tem aí 1 hora para fazer. Então, dá mais ou menos 1 minuto e pouquinho para cada questão, não chega a ser nem 2 minutos. E o que é melhor, o valor da prova, ela custa US$ 105, né? Que vai dar aí na faixa de 400 e pouquinhos reais, 410, R$ 420. Então é uma prova que não é muito cara, né? Ela
possibilita um profissional que está começando carreira fazer, sem precisar ir fazer 2 exames, como por exemplo a prova da LPIC 1, né, onde cada um vai custar aí, na média de 175 a $200. Então essa é uma prova de entrada, né, e ela é bastante interessante, não só pelos conhecimentos que ela abarca, que já são suficientes para você lidar com Linux, como também a facilidade da prova de ser um exame só, e o valor do exame, que também é bastante atrativo, né? Então, o que é cobrado nesse exame? Primeiro, conhecimento básico de hardware de computador, né? Você precisa saber o básico do básico, o que é um HD, o que é memória, o que é uma placa-mãe, o que é uma placa periférica, o que é uma fonte de computador, né? Como que o Linux reconhece esses dispositivos computacionais, né? Conhecimento básico dos componentes de um sistema operacional, né? Também vai ser abordado nesse curso para você ter isso. Conhecimento das várias aplicações open source, né? E como elas são usadas em ambiente de trabalho. Então, você tem um pacote de Office, você tem um pacote para trabalhar com gráfico, com vídeo, né? Apresentar essas aplicações, né? Como navegar no ambiente desktop do Linux, né? Vão ser apresentados aí vários desktops diferentes para você, GNOME, KDE, XFCE, enfim. Também vai ser cobrado, né, e a habilidade de trabalhar com linha de comandos, trabalhar com shell, com bash, né, lidar com arquivos e diretórios no Linux, conhecimentos também básicos de segurança, né, permissões de arquivo, permissões de diretório, como é que você cria e muda a senha de usuário, e também conhecimentos básicos de rede no Linux, né, você vê uma conectividade, uma resolução de nomes, a endereço IP da máquina. Isso tudo é cobrado e abordado no nosso curso. Vamos ver agora os tópicos dessa prova, né? Primeiro tópico da prova é o que ele chama de comunidade Linux e uma carreira open source. Esse tópico ele tem 4 subtópicos, né? O primeiro deles é apresentar o Linux e os sistemas operacionais populares. O segundo é principais aplicações de código aberto, onde a gente vai mostrar aí os vários programas que podem ser utilizados no Linux e aplicações que podem ser utilizadas. Terceiro, compreender o software e o software livre e também o licenciamento, né? O quarto, as habilidades de TIC, né, de tecnologia da informação e comunicação, e como que se trabalha com o Linux, né? O próximo tópico é encontrando o seu caminho em um sistema Linux, né? Esse tópico vai falar aí de noções básicas da linha de comando, usar também a linha de comando para obter ajuda, como é que isso é feito, como que você lida com diretórios e arquivos no Linux, também criar, mover, excluir arquivos no Linux, como é que isso é feito. Depois a gente tem o poder da linha de comandos, né, que a gente vai entrar aí com 3 tópicos, que é arquivando arquivos na linha de comando, como é que você vai lidar com compressão de dados, o comando tar, né? Pesquisar e extrair dados de arquivos, como é que você utiliza algumas ferramentas de filtro de texto, e também como transformar os comandos em pequenos scripts, né, para poder facilitar aí o dia a dia de quem lida com Linux, né? O próximo tópico é o sistema operacional Linux, né? Então, como é que você escolhe o seu sistema operacional, né? Compreender um pouco o hardware do computador, saber onde as coisas, os dados são armazenados no Linux, o sistema de diretórios do Linux, onde o que está em qual lugar, como é que isso é armazenado, como é que é o sistema de log, né? O 4.4 é colocar o Linux na rede, né? Endereçamento IP, conectividade, resolução de nomes. E por último, né, a questão de permissões de segurança e arquivo. Então ali nós vamos falar de segurança básica no Linux, identificação e tipos de usuário, também como criar usuários e grupos de arquivo, gerenciar permissões de arquivos e propriedades, e também como é que lida com diretórios e arquivos especiais no Linux. Cada tópico desse tem um peso. Lá no nosso curso você vai poder ver o peso de cada tópico desse, e quanto maior o peso do tópico, mais importante ele é na prova, o que significa que se você errar uma questão de peso maior, vai ter um impacto
maior na sua nota final, e questões de maior peso também vai ter mais questões cobradas sobre isso. O nosso curso ele também tem simulado para você fazer os simulados, para você já se acostumar com as questões de prova, como é que elas são feitas, para você já ir pegando o jeito, né, de fazer essas questões. Você não deixe de utilizar os nossos flashcards para poder memorização. Então, tudo que você puder escrever nos flashcards para você ir relembrando e para na hora da prova você poder, antes da prova, reler os seus flashcards, ajuda também bastante a memorização. Nós temos também a questão de mapas mentais, que ajuda a visualização. Quem tem memória visual também vai poder fazer uso desses mapas mentais. Aí é legal imprimir para poder ficar olhando e vendo, ou fazer anotações neles, né? E nós temos também o nosso glossário em vídeo, né? Então, se você está com a dúvida em determinado comando, você pode ir lá no nosso glossário em vídeo para você poder tirar a dúvida daquele comando com uma pequena aula de 2, 3 minutos no máximo sobre aquele determinado comando. Enfim, nós temos tudo que você precisa para poder aprender Linux do início, Linux para iniciantes, e tudo que você precisa para poder passar nessa certificação e começar uma bela carreira em cima das certificações e das certificações Linux.